Sai para dar para gente aqui. Não é É nesse aqui, né? Quer compartilhar? Não, compartilha né? Tá, se quiser. Vamos lá então? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão também nos assistindo pelo NEP, pelo Centro Espírita Amigos do Bem, a página onde nós estamos aqui em Pederneiras, esta casa espírita, uma casa de amigos que recebem outros amigos para estudarmos o Evangelho de Jesus. E hoje teremos uma presença muito importante para nós, um grande amigo, um grande trabalhador, estudioso, acima de tudo, Arthur Valadares, que vem com a Flavinha, sua esposa, grande companheira que também nos ajuda, vive essa vida real do Evangelho junto conosco, buscando sempre caminhar, ser melhor. Importante que um fato a comentar, que nós estamos aqui nesta casa espírita e que talvez, como o São Conselho Diniz, foi oferecido também ao Arthur a fazer no salão do hotel, onde poderia comportar mais pessoas, mas por questões exigidas pelo Arthur, não. Ele fez questão de vir a esta casa,
receber o carinho, a intimidade real do Evangelho mesmo. Então estamos aqui na Casa do Lê, no Centro Espírita Amigos do Bem, em Pederneiras, para fazer esta palestra com Arthur Valadares, ok? E como nossa religião, nossa doutrina sempre nos oferece, vamos fazer uma oração pedindo que a palestra seja bem clara, que o Arthur esteja inspirado, que o Arthur esteja iluminado para trazer um ensinamento prático para todos nós, que a luz do Mestre amado brilhe hoje aqui, para que nossa compreensão se eleve e melhore nossas vidas. Bom, vamos juntos então levar o pensamento a Jesus, pedindo assim do nosso coração. Senhor Jesus, Mestre amado, Espíritos amigos, muito obrigado por esta tarde, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Seu nome para um pouco mais do estudo do Seu Evangelho, um pouco mais do estudo das leis de Deus, leis estas criadas, perfeitas, para também nos levar a esta perfeição. Todos nós, espíritos ainda tão imperfeitos e que erramos tanto, seguindo estas leis que são representadas pelas palavras do Mestre em Seu Evangelho, erraremos menos e tornaremos cada vez mais virtuosos. Esse é o nosso pedido por este encontro de hoje, Senhor. Que este ensinamento trazido pelo irmão Arthur possa tocar fundo em nossos corações, possa representar bem Seu Evangelho e a nossa condição de espíritos que caminham possam colocar em prática para que cada vez mais nossas vidas se tornem mais justas, apropriadas, amorosas e dignas de sermos chamados Seu irmão, Mestre amado, e sermos considerados também filhos de Deus. Obrigado a todos que viajaram para estar aqui, Arthur e Flavinha. Obrigado e que Deus os acompanhe nesta jornada que vocês têm nesse fim de semana, mas que a luz do Evangelho, a luz do nosso Mestre amado brilhe em vocês, espalhando o amor, a compreensão, a harmonia e a fé por onde vocês passam. Muito obrigado a todos, que assim seja. Vamos lá, Arthur. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus, nosso divino Mestre e amigo, nos acolha a todos, que nos sintamos envolvidos pelo seu amor e que saiamos, cada um de nós daqui, mais fortalecidos e mais inspirados para a prática do bem. Gostaria de agradecer, antes de iniciarmos, aos amigos que nos fizeram o convite, aos amigos do bem, desejando que a casa floresça sempre e cada vez mais na seara com Jesus, que o Mestre possa nos inspirar. É para nós uma alegria estar aqui pela primeira vez falando em Pederneiras, também na presença de queridos amigos, Tato e companhia, a Aninha, a Thaís, que vieram de Bauru para estar aqui conosco. É sempre uma alegria. Então que o alto nos abençoe, nos inspire a todos, para que tenhamos uma tarde agradável, de reflexões proveitosas, partilhando o pão divino do Evangelho. E o tema que nós escolhemos para falar hoje vai estar relacionado com a nossa relação com Deus. Vamos conversar melhor, ou entender, buscar entender juntos melhor como se processa essa nossa relação com o Criador, como se faz presente a atuação do Criador em nossa vida e como nós podemos, de certo modo, aprofundar essa relação. Porque muitas vezes temos visto companheiros e companheiras que se sentem, de certo modo, órfãos do Pai Criador. É como se Deus fosse algo muito distante, algo muito afastado de nós, algo com o qual não pudéssemos ter uma relação mais profunda. Muitos sentimos dificuldades até mesmo em orar a Deus, oramos a espíritos benfeitores, porque orar a Deus parece algo distante para nós, parece orar para com o vazio, em relação ao vazio. Então nós queríamos trazer aqui uma reflexão à luz do que o Espiritismo nos traz, como também o Evangelho, para que a gente possa aprofundar um pouco esse nosso entendimento e, claro, buscar sentir melhor essa presença amorosa desse Pai desvelado que zela por cada um de nós. Cada uma das revelações
que tivemos até agora no seio, no ramo judaico-cristão, se dedicou a esclarecer ou apresentar um certo aspecto da divindade. E como sabemos bem, no Espiritismo, somos convidados a uma reflexão mais filosófica sobre o Criador, quando na primeira questão do Livro dos Espíritos, os benfeitores nos apresentam o Criador como sendo a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. É uma concepção um pouco mais filosófica, que nos leva ao entendimento do Criador mais pelas vias da razão, do raciocínio. O que leva muitas vezes alguns corações a terem uma visão do Criador, digamos assim, mais matemática, mais racional, meio destituída da parte do sentimento, da revelação do amor, que foi aquilo que o cristianismo nos trouxe, a segunda revelação. Enquanto a primeira delas, por Moisés, nos revelou a face mais justiça do Criador. Cada uma com um aspecto. Mas é preciso ter uma visão de Deus, digamos assim, complementar, que englobe não só estes atributos, mas como outros que virão, outros que a própria doutrina espírita vem nos dobrar, e claro, serão sempre ainda uma visão restrita de Deus, mas já uma visão correspondente, coerente com o que já podemos entender, e mais do que isso, sentir dele. Por que estamos falando isso? Para que nós, no Espiritismo, entendo essa visão de Deus como a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, não reduzamos o Criador a simplesmente um computador. Não reduzamos o Criador a simplesmente uma inteligência que raciocina, que pensa, que calcula, mas que não ama, que não sente, que não cuida. Está aí muitas vezes a causa desse distanciamento. E foi justamente para isso que Jesus veio nos despertar com o Evangelho, com a mensagem da Boa Nova, querendo destacar ou deixar fixado para os seus seguidores aquela que seria talvez por muito tempo, aquela que será para nós a face ou o aspecto mais importante do Criador. O Pai, esse bendito cuidador de cada um de nós. Tanto era assim que ao se referir a Ele, Jesus o chama de, ou por, pelo título, Abba, que traduzido para a nossa linguagem, a tradução mais adequada seria papai, porque não era simplesmente pai, mas sim aquela postura que se coloca em entrega, em postura, em atitude de extrema confiança para com esse Pai Criador. Como a criancinha se dirigindo ao pai ou à mãe, naquele terno carinho, naquela confiança, naquela brandura. Assim Jesus se referia a Deus, como a nos dizer que para além da inteligência suprema, desse grande computador que calcula, que tudo criou de maneira perfeita, com leis infinitamente sábias, sem erro algum, há também um coração que nos ama. Há também um Pai zelador. Então é preciso que juntemos essas concepções que já temos do Criador para termos uma visão mais abrangente dele, não reduzindo simplesmente a uma máquina fria que está lá, seja onde estiver no universo, depois de ter criado o universo com suas leis, simplesmente observando as coisas acontecerem. Não. Aprenderemos não só com Cristo, como também com a doutrina espírita, que o Criador atua na criação. Que o Criador atua, se envolve, participa da vida das suas criaturas, dos seus filhos. E a essa participação, a esse envolvimento na criação e para com as criaturas que se dá o nome de providência divina. O amparo, o zelo, o cuidado do Criador. Como Kardec vai definir no capítulo 2 do livro A Gênese, quando vai falar de Deus
e mais especificamente do item 20 em diante, quando vai falar da providência divina, ele vai dizer: a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Solicitude, ou seja, é a bondade, é o carinho, é o cuidado de Deus para com as suas criaturas. Não é Ele somente raciocínio, não é Ele somente uma lei fixa, não é Ele somente justiça, é Ele também misericórdia, é Ele também amor, é Ele também bondade, que zela, que cuida, que reergue, que ampara, que inspira e que orienta. Por isso a palavra solicitude. Deus é solícito. Deus é quem busca os seus filhos e não o contrário. É isso que nos diz, por exemplo, a lição da parábola do filho pródigo em Lucas 15. Se repararmos bem, quem vai à busca dos filhos? Quando o filho pródigo retornava, o pai vai em direção a ele, no meio do caminho, o encontra, o abraça e o acolhe. Quando o filho mais velho não quer adentrar na festa do reino, quem vai até ele? Vencendo a ingratidão, passando por cima sequer, considerando a ingratidão do filho ou de ambos os filhos. É o Pai, é o Criador que solicitamente vai até eles, busca-os. E claro, respeitando a sua vontade, incita-os, convida-os a voltar, a adentrar na festa que ele propõe, na festa que ele apresenta a todos os seus filhos. Então é essa solicitude. E Kardec prossegue: ele está em toda parte, vê a todas as coisas, preside a todas as coisas, mesmo as coisas mais mínimas. Então veja só, a providência divina está em toda parte, a tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. Então muito daquele sentimento que temos de, digamos assim, distância para com o Criador se dá também por isso. Porque pelo não entendimento do que seja essa providência e de como ela atua, nós ficamos a pensar, mas Deus não se preocuparia com isso. Como que Deus se preocuparia com isso? Com as coisas mais mínimas da minha vida? Mas não foi Jesus quem nos disse: até os cabelos de vossas cabeças estão contados? Como a dizer que há um meio, sendo Ele a inteligência suprema, mas também perfeito amor, há um meio pelo qual Ele consegue acompanhar todos os seus filhos, a existência de cada um deles, nos mínimos detalhes, ajudando-os solicitamente a resolverem os problemas, a superarem as dores, a caminharem adiante no sentido do destino que Ele estabeleceu para cada um de nós. Então essa providência, a atuação dela em nossa vida é muito mais vasta do que possamos pensar. O Criador está muito mais presente do que possamos imaginar. E o grande exercício da evolução, o que de certo modo nos diferencia do Cristo, é justamente aprendermos a sentir, a enxergar e a atuar de maneira harmoniosa com essa providência divina. Esse é o objetivo da evolução. Desenvolvermos em nós a percepção adequada para podermos enxergar, notar essa atuação divina em nossas vidas. Porque ela é sim sutil, bastante sutil, porque Deus, diferentemente de nós, as criaturas, age em silêncio, como dizia Gesiel, e não concorre com as nossas vaidades. No Mineirês de Guimarães Rosa, Deus come escondido. Deus é um pouquinho mineiro. Ele come quieto, não quer aparecer. Ele vai pelas bordas, contornando a nossa vida, mas quando se vê, eis que a ação dele se manifesta de maneira
abençoada, e nós não temos senão a agradecer quando olhamos para trás. Porque ao longo de toda a jornada nós vamos vendo e percebendo que Deus estava comendo escondido. O que achávamos ser o acaso, o que achávamos ser um empeço, era na verdade a própria ação dessa providência amorosa, nos conduzindo a outros patamares de vida e de entendimento, que talvez por nós próprios não chegaríamos, mas que com o auxílio dele, aos poucos, nos conduzindo, vamos chegando. Então, o objetivo, quando falamos de providência divina, quando falamos da relação com o Criador, é estreitar essa relação e desenvolver em nós meios de percebermos melhor na nossa vida como ela se processa, para que assim a gente possa atuar em favor dela ou conjuntamente com ela e não representar uma resistência, porque muitas vezes em nosso caminhar somos nós quem complicamos o auxílio divino na nossa vida, somos aqueles que mais impedimos que essa solicitude possa nos alcançar. Ao entendê-la, ao percebê-la melhor, poderemos então nadar a favor da corrente agora e facilitar não só o auxílio do alto para conosco, como também o nosso próprio processo evolutivo. Esse é o intuito da nossa reflexão. Entendemos melhor como é essa providência e como ela atua. E nesse sentido, o Espiritismo vem em explicando leis espirituais que à época do Cristo não estávamos aptos ainda para entender, pela própria ausência de um desenvolvimento maior da ciência e do próprio pensamento humano. O Espiritismo agora ajuda-nos a compreender melhor como se processa esse auxílio divino, essa providência divina. Como que Deus atua no universo inteiro e em nossas vidas. E para percebermos isso, ou compreendermos melhor essa ação, é preciso antes entender um conceito fundamental que o Espiritismo vai nos apresentar no Livro dos Espíritos, na questão 27. Quando falam os Espíritos da Trindade Universal, de tudo aquilo que há, o Criador, Espírito e Matéria, falam-nos eles também daquele que é o elemento primordial, o elemento de interação que perpassa tudo isso que há. Elemento fundamental por meio do qual Deus atua. Elemento fundamental por meio do qual se há essa interação ou há essa conexão entre os elementos espírito e matéria, por meio do qual Deus pode espraiar o seu pensamento, a sua inspiração e o seu amor pelo universo inteiro. Estamos a falar do fluido cósmico universal. É ele o veículo pelo qual, dirá-nos Kardec, ainda no capítulo 2 do livro A Gênese, a providência divina atua. Fluido este que envolve toda a criação. Estamos todos mergulhados nesse fluido. E é através deste fluido, fazendo uma analogia, Kardec faz uma analogia, dirá ele, sem qualquer intenção de materializar o Criador, apenas para facilitar o nosso entendimento, será através desse fluido que o Criador atuará em nossas vidas, ou atuará em toda a criação, em todos os seres. Trouxe aqui um trecho que está no item 24 desse capítulo 2 do livro A Gênese, em que Kardec vai dizer assim: a natureza inteira mergulhada no fluido divino. Perdão, voltando um pouquinho. Figuremo-lo sobre a forma concreta de um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. A natureza inteira mergulhada no fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ele, cada átomo desse fluido, se assim nos podemos exprimir, lembrando que é uma analogia, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando o mesmo fluido em toda parte,
tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Nenhum ser, por mais ínfimo que o suponhamos, não há nenhum ser, por mais ínfimo que o suponhamos, que não esteja saturado dele. Então a pergunta é a seguinte: como é que Deus pode saber o que todos estão pensando, sentir o que todos estão sentindo? Como Ele pode se conectar com todos os seres da criação infinita? É claro que para poder, digamos assim, lidar com tamanha informação, só mesmo a inteligência suprema. Mas como se dá esse processo de conexão? Dirá Kardec aqui, através ou por intermédio desse fluido, por meio do qual ele espraia o seu pensamento, a sua inteligência, a sua solicitude, o seu amor, passando daí por diante a estar conectado com todos os seres da criação, desde os mais ínfimos aos mais adiantados na escala da evolução. Como vai dizer também de maneira muito bela André Luiz, logo ao capítulo 1 do seu livro Evolução em 2 Mundos. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador. Hausto, sopro, vida. O que já nos remete lá ao Gênesis, quando fala do sopro do Criador. As expressões mudam-se um pouco, mas a ideia essencial é a mesma. Então o fluido cósmico é o plasma divino, o hausto do Criador. E eu gosto mais dessa: força nervosa do todo sábio. Força nervosa do todo sábio. Uma analogia com o nosso próprio corpo. Como eu sei que o meu pé está doendo? Como eu sei que o meu pé pisou em algo pontiagudo? Graças a um sistema chamado sistema nervoso, que envia todas as informações do universo do meu corpo a esse centro, a essa inteligência, esse centro de comando, que então vai definir: tira o pé, levanta o pé. E assim com tudo que acontece em nós, graças ao sistema nervoso, isso é levado ao cérebro, e o cérebro então define a atuação a ser feita. Como é que eu ando? Como é que eu mexo os meus dedos? Como é que eu falo? Graças a esse sistema nervoso que aciona os músculos, segundo a orientação que parte do cérebro. Então, pensando o universo como um corpo, numa analogia, é preciso reconhecer, bem mediana, mas na analogia que nos é possível, o sistema nervoso deste universo seria esse fluido cósmico. E a central de comando, de onde partem as orientações para as devidas atuações, para os seres da criação atuarem, é o Criador. Por isso define André Luiz como força nervosa do todo sábio. E acrescenta: nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Como peixes no oceano. É tão bonito isso, porque aí as revelações elas vão como se conectando. Porque a gente fica pensando em Gênesis capítulo 1, quando na descrição da criação existe lá uma tal de água, águas de cima e águas de baixo, que existiam antes mesmo da criação. De onde vinham essas águas? Ou o que eram essas águas? Vêm então os espíritos benfeitores e colocam a palavra fluido. Vem então André Luiz e diz, como um oceano. Como a dizer que aquelas águas lá do Gênesis capítulo 1 era uma maneira, uma metáfora, uma maneira simbólica de representar o fluido cósmico universal, elemento primordial da criação. E você tinha águas de cima e águas de baixo. Ora, o que aprendemos? Que este elemento primordial, o fluido cósmico,
é o que dá origem a todas as formas possíveis de matéria, desde as mais densas às mais sutis, ou quintessenciadas. E que isso é feito a partir de um processo de diferenciação. As mentes mais elevadas, em processos de cocriação, conseguem diferenciar esse elemento primordial, transformando-o em matéria mais densa. Matéria mais densa. Isso explicaria muitos dos atos de Jesus, como talvez, por exemplo, a própria multiplicação dos pães. Como, por exemplo, quando ele refazia os músculos de um paralítico de nascença. Como alguém seria capaz de refazer os órgãos, os músculos internos de outro ser, se não tivesse ou não possuísse essa habilidade de, partindo deste elemento primordial, formador de todos os outros elementos, transformar? Portanto, águas de cima e águas de baixo nada mais é do que uma descrição desse processo de diferenciação das formas menos densas do elemento mais quintessenciado às formas mais densas da matéria que nós podemos tocar. Águas de cima, águas de baixo. Eis porque André Luiz, claro, não por acaso, usa essa definição como peixes no oceano. Então, na verdade, agora o nosso entendimento do Criador já mudou um pouco. O Criador não está lá no centro do universo, ou em algum lugar específico, como por muito tempo temos concebido. Lá no 7º céu, ou no 11º céu, ou no 9º céu. O Criador está essencialmente em toda parte. Estamos mergulhados nele, saturados dele. E é por meio disso que ele nos sente, que ele capta os nossos pensamentos. E é por meio disso que também poderemos nos comunicar com ele, estejamos onde estiver. Essa concepção, de certo modo, não é nova. O próprio cristianismo já tinha, mas com o tempo isso foi sendo, de certo modo, mudado. Mas eu me recordo aqui da fala do apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 17, versículo 28. Quando ele diz, ou quando ele cita, um filósofo grego, Epimênides, filósofo do século 6 a.C. Então ele diz, no seu discurso em Atenas, no Areópago, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Se o Criador, através do fluido, está em toda parte, o seu pensamento abarca todas as coisas, nele vivemos, nos movemos e existimos. Mas essa fala não era nem dele. Ele citava, como disse, Epimênides, que 6 séculos antes do Cristo já trazia essa concepção. Para vermos como que certos conhecimentos são muito antigos, mas que ficaram restritos a alguns poucos, a um entendimento um pouco mais adiantado de alguns poucos, e que só com o passar do tempo poderíamos, nós, em termos de maior coletividade, na vulgaridade, poderíamos acessar. Como, por exemplo, Leon Denis vai nos mostrar na primeira parte do seu livro, Depois da Morte. Os iniciados com a doutrina secreta, conhecimentos muito adiantados para o seu tempo, mas que ficavam restritos àqueles ciclos porque eram conhecimentos que a multidão, de um modo geral, ainda não estava apta a compreender. O próprio Cristo assim o fez com seus discípulos. Para eles, abriu maiores realidades do mundo espiritual. Para as multidões, só o tempo estava destinado a preparar melhor esse terreno. Mas, pois bem, quem era Epimênides? Epimênides é um filósofo interessante. Por mais de uma vez, Paulo o cita. Paulo vai citá-lo também na sua carta a Tito, capítulo 1. Então a gente percebe que Paulo tinha mesmo um vasto conhecimento da filosofia grega. E vai se utilizar disso na sua pregação no Areópago, em Atenas. Epimênides, no seu tempo, era tido por uma pessoa um pouco estranha, porque naquele mundo de muitos deuses, ele acreditava em um Deus só.
Para termos uma ideia, estima-se que em Atenas, naquela época, existiam mais de 30 mil deuses. Alguns estudiosos diziam, é mais fácil encontrar um deus do que um homem em Atenas. Existiam mais deuses do que moradores em Atenas. E claro, cultos a esses mais de 30 mil deuses. Epimênides não, acreditava nesse Deus único, onde existimos, nos movemos e vivemos. Mas conta-se que certa feita, uma praga atingiu Atenas. E no intuito de debelar essa praga, as pessoas começaram a oferecer holocaustos aos seus deuses. Holocaustos a esses milhares de deuses. E no entanto, a praga não era vencida. Até que então alguém se lembrou de Epimênides, que tinha um Deus desconhecido. Quem sabe, apelando a esse Deus de Epimênides, a gente não consiga debelar ou vencer a praga. Chamam então Epimênides a Atenas, até o Areópago. Ele vai e solicita então que colocassem os cordeiros que eram oferecidos em holocausto no Areópago. E diz que os cordeiros mostrariam onde aquele Deus gostaria de ser adorado. Então aqueles cordeiros descem do Areópago e vão ao local onde não existia nenhum instrumento de idolatria, nenhuma estátua, não existia nada. Como simbolicamente dizer que o Criador não precisava nada disso, que a adoração efetiva se fazia na verdade sem a necessidade dos elementos exteriores, em espírito e em verdade. Mas então os artífices quiseram, naquele lugarzinho onde elas pararam, construir mais uma estátua, mais um monumento. Então eles perguntaram, mas que nome que a gente põe? Se esse Deus não tem nome, ou não é conhecido. Então o primeiro diz, põe aí ao Deus desconhecido. E conta-se que a praga foi vencida, que dali por diante a praga cessou. Epimênides ficou, portanto, famoso na história da Grécia por conta disso. Quando Paulo, o apóstolo, vai a Atenas inaugurar a divulgação da Boa Nova, vendo aquele monte de estátuas, aquele monte de deuses, ele topa com a placa, ao Deus desconhecido. Ele, conhecendo Epimênides, como conhecia, chega no Areópago e diz, eu vejo que vocês têm aqui muitos deuses, mas eu vi ali que tem uma plaquinha, ao Deus desconhecido. Pois bem, é esse Deus que eu vim anunciar, aquele que criou todas as coisas e que vocês ainda não conhecem. Então vejam, o conceito de 600 anos antes de Cristo, essa ideia da imanência e ao mesmo tempo transcendência do Criador, por meio do qual ele atua e envolve as nossas vidas. E é o que Kardec segue dizendo aqui. Achamos-nos então constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra de Cristo. Para entender a sua solicitude a todas as criaturas, para estender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar o olhar do alto da imensidade. As nossas preces, para que Ele as ouça, não precisam transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante, pois que, estando de contínuo ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos são como sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Então Deus não está mais lá. Deus está aqui, ao nosso redor e em nós. Estamos todos nós saturados dele. E é por esse meio desse fluido que ele ampara, expressa, estende a sua solicitude a todas as criaturas. É um fluido não só que capta o pensamento, não só que transmite inspiração, mas também o amor do Criador. Me recordo aqui de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 30, intitulado Amor, quando ele vai dizer assim:
plasma divino com que o Criador envolve tudo que é criado, o amor é o hálito dele mesmo penetrando o universo. Então esse plasma divino que penetra o universo, hálito ou sopro do Criador, que é a fonte de vida, que alimenta tudo que há, é esse plasma divino também. Essencialmente é disso que a nossa alma se alimenta. Como aprendemos lá no nosso lar, o amor, alimento das almas. Todas as formas de alimentação no universo se baseiam, em última instância, no amor. As formas de alimentação transitória são apenas momentâneas, mas essencialmente o que nos alimenta, o que sustenta tudo na criação é esse plasma divino de amor com que Deus envolve todas as coisas. Acrescenta Emmanuel, vemo-lo assim, esse amor ou esse plasma divino, como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Mercê de semelhante bênção, cada ser é sustentado ou acalentado no degrau da vida em que está. O verme é amado pelo Senhor da mesma forma que o anjo que o representa junto ao verme. Olha que definição linda desse amor, que é também esse plasma, essa força poderosa que nos une, que nos conecta nessa grande família e também ao Criador. Esse sopro que perpassa todo o universo, o sopro do amor, e que sustenta a cada criatura no estágio em que ela está, com as necessidades que ela tem. Desde o verme que é amado pelo Senhor com o mesmo amor com que ele ama o anjo que representa o Senhor junto ao verme. A cada um ajustando este amor às necessidades desse ser. E aí eu me recordo, isso a gente percebe muito quando a gente vai olhar, por exemplo, para a natureza. Quando a gente vai olhar a multidão de plantas, de animais que existem, com as características as mais fascinantes. Esse com uma camuflagem assim perfeita, este com um sistema de proteção assim perfeito, aquele com um flagelozinho que é perfeito, aquela planta com um sistema de polinização que você fica até embasbacado de tão perfeito que é. Você fala, o que planejou tudo isso? O que foi a inteligência que fez ou deu a esse ser tamanha beleza na simplicidade? E aí eu me recordo mais uma vez de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 139, intitulado Por Amor, em que, comentando a providência divina, como Jesus havia comentado poeticamente, olhai as aves do campo, que não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e Deus as alimenta. Examinai os lírios do campo, que não tecem, nem fiam, mas em verdade eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que amanhã vai ao fogo, quanto mais o cuidado que Ele não terá para convosco. Ou seja, Deus veste as plantas, embeleza as flores, sustenta os animais. Então, ao comentar isso, nessa passagem, Emmanuel vai dizer assim, os planos mais humildes da criação, ou da natureza, revelam a providência divina, em soberana expressão de desvelo e amor. Os lírios não tecem, as aves não guardam provisões, e força misteriosa fornece-lhes o necessário. Se observarmos sobre a vida dos animais, veremos os extremos de ternura com que Deus vela pela criação desde o princípio. Aqui uma asa, acolá um dente a mais. Ali um sistema diferente de proteção. Tudo isso é expressão dessa providência divina, que dá àquela ave, no transcurso dos séculos, uma asa assim ou assado,
que vai melhor corresponder à sua necessidade no habitat em que está, que dá uma simples lagarta ao longo do processo evolutivo de aperfeiçoamento da forma, essa ou aquela coloração que vai ser mais útil no habitat em que ela está inserida, que dá àquela flor aquela cor que vai atrair aquele inseto polinizador que será útil à vida daquele princípio de vida que ele está. Tudo isso, dirá Emmanuel, é expressão desse desvelado zelo e amor com o Criador cuida da criação desde o princípio. É o que poeticamente Jesus fala-nos naquela sua passagem do Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, quando fala das aves e dos lírios. Esse cuidado amoroso do Criador por nós. Mas é preciso que não entendamos esse cuidado amoroso do Criador por nós como algo que nos exima também da parte que nos compete fazer. Porque muitas vezes, e Kardec vai comentar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, Buscai e achareis, item 7, quando comenta justamente essa passagem da descrição de Jesus da providência divina, o indivíduo pensa assim, bom, se Deus cuida dos lírios e cuida das aves, eu vou ficar aqui parado que Ele vai cuidar de mim também. Se a providência alimenta os passarinhos, que não semeiam, não ceifam, nem recolhem celeiros, se ela veste os lírios, então ela também vai cuidar de mim dessa maneira. Basta simplesmente eu esperar. Não é esse o entendimento que devemos ter. O próprio Kardec vai dizer, é uma alegoria poética da providência, que nunca abandona aqueles que nela confiam, mas que espera da parte desses outros também que trabalham, que se esforçam. Porque a gente olha assim para o lírio na descrição de Jesus e pensa, pô, ele não faz nada e ainda assim Deus o veste. Mas será que é assim? O passarinho não faz nada e Deus ainda assim cuida, o alimenta? Será que é assim? Aí me recordo mais uma vez do benfeitor Emmanuel nos corrigindo os entendimentos quanto ao Evangelho. Agora no livro Vinha de Luz, capítulo 152, quando ele diz assim, pensemos melhor no lírio. Está certo que ele não fia nem tece, mas atende à vontade de Deus no estágio em que está. Como? Floresce no jardim ou no terreno inculto. Dá o seu perfume ao vento sem cobrar nada. Não espera ou não exige admiração de outros. Dá a sua beleza a todos que passam, mesmo àqueles que egoisticamente o tiram do seu berço, do seu lar. Então, se ele não tece, não fia, nem por isso quer dizer que não faça a sua parte na criação, que não atenda àquilo que a lei divina dele espera no patamar em que está. O mesmo com os pássaros, com o seu canto. Cantam até mesmo cerrados nas gaiolas do egoísmo humano. Fazem a sua parte na criação. E nós aceitaríamos o padrão do lírio ou do pássaro? Em darmos o nosso perfume, a nossa beleza, mesmo àqueles que nos ferem, a darmos o melhor de nós? Quando lemos a fala de Jesus, não pensamos muito nisso. Pensamos que o lírio está lá parado, sem nada a fazer. Mas é preciso entender que a providência divina espera também a cooperação das criaturas. A fim de que ela se expresse em nossa vida, precisa encontrar em nós também a disposição em acolher e em trabalhar com ela. Em sermos fiéis no patamar em que estamos de entendimento, atendendo a essa providência. Então eu me recordo de um caso interessante, falando desses outros seres da criação. Certa feita o Chico estava caminhando, uma pessoa se aproximou dele e começou então a elogiá-lo. Elogiá-lo, e aquilo foi constrangendo, e uma hora ele falou assim, meu irmão, não faça assim, não me elogie, eu não sou nada mais do que um verme. Emmanuel estava do lado, aproveitando a ocasião, diz a ele então, Chico, o velho é um excelente servidor da lei. Prepara o solo para a sementeira, transfunde os detritos do solo, é perfeitamente fiel à lei divina no estágio em que ele está. Portanto, não ofenda ao verme se comparando a ele, porque muito temos ainda a aprender para sermos fiéis a Deus
na condição em que estamos, como Ele é na condição em que está. Porque os animais, os outros seres, são fiéis a Deus na posição em que estão. E nós, com os recursos que temos, poderemos nos dizer perfeitamente fiéis ao Criador? Com a inteligência que temos, com os recursos tecnológicos que temos, somos tão fiéis como poderíamos ser? Por isso ele diz ao Chico, não ofenda ao verme se comparando a ele. Porque ele já entendeu que, ou ele, na posição que está, entende que a providência divina o ampara, mas que ele também tem funções a cumprir. O homem, com o advento do arbítrio e da razão, momentaneamente se esqueceu disso. Estamos em busca de compreender isso e então incorporar a vivência da lei em nossas vidas, secundando o auxílio da providência divina. Então, é a ideia da cooperação. A providência conta com a cooperação humana. Como vai dizer mais uma vez Emmanuel, agora no livro Chico Xavier Pede Licença, um livro feito em parceria com o Herculano Pires, no capítulo 34, intitulado Deus e Nós, Emmanuel vai dizer assim: a providência divina e a humana cooperação surgem sempre juntas em todas as realizações da vida. Porque se do Criador vem a dádiva, do homem vem a aplicação. Então o Criador envia a dádiva, a inspiração. O ser humano tem de contribuir com a aplicação. O Criador envia a benção, o ser humano tem de acolhê-la. O Criador traz a orientação, o ser humano tem de aproveitá-la. Por isso, todas as realizações que realmente edificam, que realmente impulsionam o ser na senda do progresso e da evolução, são resultado dessa conjunção, providência divina com humana cooperação. Conjugando esses dois elementos, nós temos o resultado, a evolução. Então, para que possamos, de fato, sentir melhor essa providência divina e cooperar com ela, precisamos buscar com Jesus ampliar o nosso entendimento da lei divina e a nossa disposição para com a sua aplicação na nossa vida. É o Cristo, no Evangelho, o caminho que vai nos permitindo alargar a nossa percepção, conectar melhor o nosso coração à fonte do Criador, para que possamos de fato caminhar no sentido que Ele nos propõe, auxiliando o auxílio divino, ajudando o alto a nos ajudar. Por isso, a busca pelo cumprimento dos nossos deveres, pelo bom exercício do nosso livre-arbítrio, em harmonia com a lei divina, é o melhor meio de aprofundarmos a nossa relação com o Criador. Buscando ser fiéis a esta lei, aprofundamos a nossa comunhão com o Criador. Emmanuel tem uma mensagem chamada Fidelidade e Comunhão. Está no 4º volume do Evangelho por Emmanuel, que comenta o Evangelho de João. Vai comentar o versículo de João 10:30. Eu e o Pai somos um. E Emmanuel vai dizer assim: se nós estamos então buscando uma relação mais profunda com a providência divina, uma comunhão mais estreita com o Pai, senti-lo melhor ao nosso redor, como fazê-lo? Emmanuel diz assim: a fidelidade precede a comunhão verdadeira com a fonte de toda misericórdia e sabedoria. Então, como aprofundar a nossa relação com Deus? Buscando aumentar a nossa fidelidade em relação ao que já entendemos dele e das suas leis. A fidelidade antecede a comunhão. Ele complementa dizendo: fidelidade é compreensão dos deveres, comunhão é aquisição de direitos sagrados. Não há direitos sem deveres, não há comunhão sem fidelidade. Por que nós estudamos o Evangelho? Para compreender os nossos deveres. Para que então, cumprindo-os, alcancemos a comunhão. Porque é isso que nos diferencia de Jesus. Deus aqui está. Qual a diferença de nós para com Cristo?
O Cristo, estando aqui, estando onde estiver, o sente, o ouve, capta o seu pensamento. Por quê? Porque ele já atingiu a condição de extrema fidelidade, portanto, de perfeita comunhão. Eu e o Pai somos um. Porque a sua vontade, ou melhor, o seu alimento, dizia ele, é atender à vontade dele. Sendo ele extremamente fiel, alcançou a condição de perfeita comunhão. Por isso a fidelidade antecede a comunhão. Não há outro jeito de aprofundarmos a nossa relação com o Criador, senão por meio dessa nossa disposição, por meio da nossa cooperação com essa providência divina que quer nos ajudar. Assim estaremos mais aptos a percebê-la, a entendê-la. Como o cego de Jericó, rogamos ao Cristo, através do Evangelho, Senhor, que eu veja. E no esforço por purificarmos o nosso coração, na vivência do Evangelho do bem, vamos um dia alcançar aquela condição que Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, porque então verão a Deus. Verão, sentirão a providência divina, a inspiração do alto e atuarão de conformidade com ele. É isso que buscamos no Evangelho. Jesus descreve isso de maneira bonita no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Ele, falando desse processo de comunhão, ele diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O que é isso? A gente acabou de falar, fidelidade. Quem ama é fiel. Fidelidade é atributo de amor verdadeiro, lealdade, confiança. Isso é fé. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E aí Jesus acrescenta um trecho que parece sem sentido. Ele diz assim: e o meu Pai o amará. Mas a pergunta é: não amava antes? A resposta é sempre amor. Mas então você vai passar a sentir de fato esse amor. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então meu Pai o amará, e viremos até ele e faremos morada junto a ele. Quer sentir a presença do Cristo e do Criador em ti? Ser fiel àquilo que tem aprendido. Ser fiel à lição do Evangelho, porque a fidelidade antecede a comunhão. O bom exercício do nosso arbítrio, preparando uma relação mais profunda, mais estreita com esse perfeito amor, que zela por todos nós e que está sempre presente, aguardando apenas o nosso movimento de abertura, abrindo as janelas de nossa alma para que de fato o sol do Criador possa adentrar e habitar conosco. Isso é a providência divina. Aí está, aqui está, sempre esteve a atuar na sua vida. Nosso grande exercício é aprender a enxergar, aprender a sentir, e para isso não há outro caminho que não. Aprender a usar bem a nossa liberdade no atendimento dos deveres que a consciência já nos apresenta. E então o Criador será sentido no mais íntimo do nosso coração. Leon Denis, falando portanto dessa relação que devemos ter, utilizando bem o nosso arbítrio para secundar, para colaborar com essa providência divina, no livro Depois da Morte, capítulo 40, ele vai dizer: pelo uso do seu livre-arbítrio, a alma fixa o próprio destino, prepara as suas alegrias ou dores. Jamais, porém, no curso de sua marcha, na provação amargurada ou no seio da luta ardente das paixões, lhe será negado o socorro divino. A providência quer, cada um de nós faça o que quiser, a providência sempre estará lá, respeitando-nos o arbítrio, mas nunca nos negando socorro, como aquele pai pródigo da parábola, nunca nos negando socorro quando assim quisermos. Nunca deve esmorecer, pois, por mais indigna que se julgue. Nenhuma alma, nenhum coração deve acreditar que por Deus foi abandonado. Que possa sim pensar, mais do que isso, sentir que Deus, como aquele pai da parábola, está apenas
lhe esperando para poder lhe ajudar. Esperando a sua decisão, a sua vontade, como aquele filho se erguer, se levantar e voltar à comunhão com aquela providência. Desde que em si desperta a vontade de voltar ao bom caminho, a estrada sagrada, a providência dar-lhe auxílio e proteção. A providência é o Espírito superior, é o anjo velando sobre o infortúnio, é o Consolador invisível, cujas inspirações reaquecem o coração gelado pelo desespero, cujos fluidos vivificantes, aquele amor que penetra toda a criação, sustentam o viajor prostrado pela fadiga. É o farol aceso no meio da noite, para a salvação dos que erram sobre o mar tempestuoso da vida. A providência é ainda, principalmente, o amor divino derramando-se a fluxo, constantemente, ininterruptamente, sobre as suas criaturas. Que solicitude, que previdência nesse amor. Não foi para a alma somente, para modelar a sua vida e servir de cenário aos seus progressos, que ela suspendeu os mundos no espaço, inflamou os sóis, preparou os continentes e formou os mares. Não foi para todos nós, em jornada de ascensão, que o Criador acendeu a luz do sol, criou a beleza do pôr do sol, do nascer, dos mares, das montanhas e florestas, de tudo, de todas as belezas que nos cercam. Só para a alma toda essa grande obra foi executada. Só para ela é que forças naturais combinam-se e universos desabrocham no seio das nebulosas. Toda aquela beleza que vemos à noite, no campo preferencialmente, que chega a nos emocionar, aquilo é recado divino da providência que nos ama infinitamente, dizendo-nos sempre: meu filho, para sempre aqui eu vou estar. Venha estar comigo. Que Deus os abençoe a todos, muita paz. Bom, pessoal, vou fazer uma pergunta que eu sei que não tem uma resposta. Vocês sentiram como eu senti? Cada um sentiu o seu jeito, mas eu de coração venho esperando uma coisa, saio tão mais recompensado. Mas isso é o Evangelho de Jesus, dito na sua simplicidade, principalmente sinceridade. Cada um de nós, na sua condição de interpretar, expõe e toca na gente coisas muito sinceras, muito profundas. O Arthur, Flavinha, muitos amigos sempre fazem isso conosco, né? Fazem tão bem assim, expressar essa esperança que cada um que tem a sua encarnação, sabe da sua dor, a sua dificuldade ali guardada, e que isso só nos faz ser criaturas mais fortes. Então, gratidão, Arthur, Flavinha, que grande companheira. Gratidão também aos amigos do bem, ao Lê, toda a família. E vamos dar então por encerrada a nossa reunião, fazendo sim uma oração, pedindo a Jesus agradecimento, que possamos ter encontros como esses muitas outras vezes. Senhor Jesus, Mestre amado, mais uma vez, muito obrigado por estarmos aqui reunidos em seu nome, para estudarmos um pouco mais do seu Evangelho, à luz da doutrina espírita e a sua profunda interpretação. Colocar em nossas vidas, aplicar em nosso sentimento mais sincero, em nosso coração, para que saindo daqui, Senhor, possamos já viver um pouco mais, receber a providência e dar a resposta adequada de cada fluido. Ter no fluido cósmico universal a confiança de que somos criaturas, somos criados deste hausto, deste hálito, dessa respiração divina que só fez por amor. E que tudo que faz por nós é esperando a nossa resposta para que nós vivamos melhor. E assim, Senhor Jesus,
Agradecemos demais esta oportunidade, pedindo sempre que possamos continuar estudando o seu Evangelho, que possamos continuar aprendendo e ensinando em nossas atitudes através desses homens e mulheres que passaram aqui pela terra, e todos seguindo o seu santo Evangelho, Mestre amado. Obrigado, Pai, Criador, em nome de todos os seus filhos que neste momento, em todos os cantos do nosso planeta, se encontram muitas vezes com dificuldade e que precisavam ouvir essas palavras de esperança e encorajamento, que é a palavra que nos fará levantar e seguir. Obrigado por todos os espíritos presentes aqui hoje, que nos ajudaram e nos acompanharam neste encontro, e que possamos estar juntos em muitas outras ocasiões. Em seu nome, Mestre amado, muito obrigado. Obrigado pela transmissão. Até mais.